Boa noite a todos. Louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês que estão aqui conosco hoje. E nós louvamos ao Senhor também pelo privilégio de poder, como casa desse tipo de profeta, uma casa centenária, nos colocarmos diante dos irmãos como servos do Senhor para serviço da igreja do Senhor. Essa casa também é a casa de vocês. Essa casa pertence à Igreja Presbiteriana do Brasil e está a serviço do Senhor da igreja na formação dos servos que irão servir as suas igrejas. Irmãos, nós vamos dar início ao nosso trabalho nesse instante. Convido os irmãos a ficarem em pé e nós vamos orar ao Senhor. E eu peço ao reverendo Adriano que faça essa oração, rogando ao Senhor sua graça e sua misericórdia sobre as nossas vidas. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, agradecidos por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu, louvamos o Teu nome por estarmos reunidos nesta noite, neste lugar, dando início, ó Deus, a mais um ano letivo tão importante na vida daqueles que Tu separastes para preparar para o ministério da Palavra de Deus. Pedimos que pelo Teu Espírito Tu nos conduza na adoração devida ao Teu nome. Que em tudo o Teu nome seja glorificado. Que a Tua palavra seja ouvida, reverenciada e obedecida. Ó Deus, e que a Tua igreja aqui presente seja edificada para o louvor da glória do Teu nome. Ó Pai, dirige-nos nesse momento no culto que iremos prestar a Ti. Somente pelo Teu Espírito, pela Tua ação, haveremos de Te oferecer uma adoração verdadeira, que é a adoração que Tu espera de cada um de nós. Assim nós oramos pelo nome santo para a glória de Jesus. Amém. Ainda em pé, queridos, abramos nossas Bíblias no livro dos Salmos. Façamos a leitura alternada do Salmo de número 8. Eu farei a leitura dos versículos ímpares, os irmãos farão a leitura dos versículos pares. Salmo de número 8. Leiamos. Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares, Salmo de Davi. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o Teu nome, pois expusestes nos céus a Tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres enfurecer o inimigo e o enganador. Quando contemplo os Teus céus, obras dos Teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, E é o homem que dele vendes, e o filho do homem que o visites. fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, As aves do céu, e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. todos. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Amém. Pode sentar diante da contemplação da grandeza do Senhor. Cantemos ao Senhor, hino de número 13, contemplação. Se os cegos sol ardente
grandeza e a majestade desse Deus, somos confrontados com a realidade de quem somos e do que somos. Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 8, nos diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, dos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Baixemos nossas cabeças nesse instante. Louvemos ao Senhor pela grandeza do seu perdão, pela magnífica obra que Ele realizou na cruz do Calvário. Louvemos a Ele graça e misericórdia. E após alguns instantes em oração silenciosa, o reverendo George fará uma oração audível, louvando ao Senhor pelo perdão a nós concedido. Senhor nosso Deus, eterno Pai, bendizemos o teu santo nome, Senhor, que estamos reunidos, conscientes, ó Pai, da nossa condição, dos nossos pecados, mas também, Pai, cientes da tua graça, da tua misericórdia, do teu perdão. Queremos, Pai, expressar nossa gratidão pela obra maravilhosa realizada pelo nosso Salvador na cruz, em nosso favor. Queremos, Pai, te agradecer porque iremos a cada dia desfrutar, Senhor, dos benefícios provenientes do perdão que recebemos. Queremos, Pai, te exaltar a cada instante com tamanho benefício, ó Pai, que seria de nós se não fosse o Senhor. Seria de nós se não fosse a bendita esperança, a eterna salvação. Queremos, Pai, portanto, te agradecer, te louvar e te bendizer todo tempo, por tamanha bênção, Pai. Queremos também, conforme te recebemos e auxiliados por ti mesmo, Pai, viver para expressar o louvor da glória do teu santo nome. O Senhor nos conduza em todo o tempo pela vereda da justiça. Sejamos, ó Pai, guiados em todo o tempo em direção à exaltação do teu nome, Senhor. O Senhor seja conosco, o Senhor nos abençoe, o Senhor abençoe este culto. Em nome de Jesus, assim que oramos agradecidos. Amém. Amém. Que a graça e a paz de Jesus continue enchendo a vida da gente. Amém? Amém. Coisa linda, não é? Lemos lá em Efésios, presente maravilhoso que a gente recebeu. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Tempo de começar a vida nova no seminário. Quantos alunos novos? 16 alunos novos, que maravilha. Diretor novo, né? E o propósito
propósito de sempre fazer Jesus conhecido. O propósito de sempre impactar esse mundo com a única mensagem que tem saída para esse mundo. A gente debate, fala sobre transformação, né? Se preocupa com coisas como as que têm acontecido recentemente no nosso país, se alegra um pouquinho quando vê algumas perspectivas de melhora, mas saída mesmo, porque a gente sabe que só uma mensagem transformadora que pode levar os eleitos a descobrirem que vão assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu desafio para vocês 16 novos alunos, para os que começam essa caminhada com o reverendo Stefano à frente do seminário, é que pensem como o salmista pensava. No Salmo 66 ele diz, estava aberto no 85, venham e vejam o que Deus tem feito, como são impressionantes as suas obras em favor dos homens. Louvado seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu clamor. Venham e ouçam todos vocês que temem a Deus. Vou contar-lhes o que Ele fez por mim, apesar de mim. Depois de termos feito essa confissão, meu desafio é que você canta essa canção, reflita um pouquinho sobre o quanto de proclamação sua vida tem tido, o quanto de anunciação do verdadeiro transformador do mundo, que é o Senhor Jesus, ela tem tido. E faça dessa canção uma oração para que mais e mais gente, através de você e apesar de você, venha e ouça o que Ele tem feito. Senhor, me tens ouvido e atendido a oração. Bendito em minha vida, não rejeitas meu clamor. Por isso canto aos homens, venham ver o que Ele faz e dizer ao amado, quero ouvir voz de louvor, te exalto, preservador da vida, sustentador da fé, que a terra se curve em salmos a ti, sarada ela seja, aclame ao Senhor, te exalto, me inclino, bebendo de ti, preservador da vida, sustentador da fé. Amém? Amém. Salmo 86 avisa, lembra, dá esperança para o coração da gente, dizendo que nenhum dos deuses é comparável a ti, Senhor. Nenhum deles pode fazer o que tu fazes. Todas as nações que tu formaste virão e adorarão, Senhor, e glorificarão o teu nome, pois tu és grande e realizas feitos maravilhosos. Só tu és Deus. Quando João escreveu o Apocalipse, ele disse algo parecido com isso, em outras palavras, e aí falou que os vencedores da besta, da sua imagem, do seu número, cantarão, grandes são as tuas obras. E não é hora da gente se preocupar com escatologia, é hora da gente lembrar que grande é o Deus que formou todas essas nações. E um dia
como nos livros Filipenses, todo o joelho vai se curvar diante desse nome. Fique de pé um pouco e vamos cantar uma canção antiga que diz: Rei das nações, quem não temerá e quem não glorificará o teu nome? Tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. As nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei
exposição fiel da sua palavra. Para isso, temos conosco o reverendo Robson Grangeiro, pastor da Igreja Presbiteriana de Tambaú e também presidente do Sínodo da Paraíba. O reverendo Robson já foi professor do seminário quando ministrou a disciplina de homilética. Hoje ele nos dá a alegria de tê-lo conosco. E eu quero passar minha palavra na expectativa de que o Senhor o use na exposição fiel da sua palavra. Sejamos então atentos, os ouvidos inclinados, para ouvirmos a palavra do Senhor que será pregada agora pelo reverendo Robson Grangeiro. Boa noite, irmãos. Graças e paz do Senhor a todos. Amém. Eu confesso aos irmãos que estou nervoso, embora nós ensinemos que nunca devemos falar isso. Mas eu explico as razões do nervosismo. Voltar a essa casa sempre é uma emoção muito profunda, uma emoção muito forte. Aqui, de 1983 a 1987, quando provavelmente alguns dos calouros que aqui estão ainda não tinham nascido, eu iniciei nessa mesma capela, nesse mesmo seminário, nesse mesmo lugar, debaixo dessas mesmas mangueiras, onde depois passaria o reverendo Stefano, o reverendo Ronildo, o reverendo Sivaldo e tantos colegas que estão aqui. E eu sei que com eles eu também, e eles também comigo, sentem essa emoção quando chegamos a esse lugar.
porque mais do que um lugar onde a gente aprende teologia, exegese, hermenêutica, homilética, esse é um lugar onde Deus trata com a gente, onde Deus trata com o nosso coração. Não para ser movido por um saudosismo, mas para me lembrar disso, eu trouxe a minha Bíblia, que me acompanhou naqueles 4 anos. E se você acha que ela está estragadinha, deixa eu lhe dizer, essa já é a segunda capa. Porque na versão original ela era vermelha e era a melhor Bíblia que a gente tinha na época. E eu me recordo da emoção de ter vendido as rapaduras que eu trazia de Campina Grande, de onde eu sou, e tendo podido comprar essa Bíblia. Ela me acompanha, eu encadernei novamente, ela já estragou a capa, eu vou ter que encadernar uma terceira vez. Mas aquilo que está aqui escrito, aquilo que está aqui rabiscado, me faz lembrar, e por isso a emoção, de que o ministério é mais do que tudo aquilo que nós imaginamos. Quer seja como calouro, quer seja como um pastor já com 30 e alguns anos de ordenação. Hoje a educação teológica no Brasil sofre talvez uma das suas maiores crises. Embora nunca se tenha ouvido de tantos seminários teológicos espalhados no Brasil inteiro. Venho de uma cidade onde naquela época havia apenas um. Hoje existem 5 ou 6. Aqui em Recife, terra de vocês, certamente vocês sabem contar nos dedos, não são suficientes. Hoje há cursos que formam pastores, há cursos que formam teólogos, e há cursos que não formam nem teólogos nem pastores. Alguns, no máximo, cientistas da religião, do fenômeno religioso. Por que então esse seminário centenário continua existindo? Se aparentemente, na visão de alguns, ele perdeu o seu lugar, o seu espaço, a sua valia, por se apegar ainda a certas coisas que faziam sentido para alguns há tempos atrás, mas para essas mesmas pessoas parece que não faz mais sentido. Não credenciamos os nossos diplomas para que eles tenham validade no Ministério da Educação. Não garantimos um programa de colocação ministerial, um estágio supervisionado, nem garantimos que os nossos alunos serão os melhores teólogos do mundo e por isso podem ser contratados pelas igrejas mais ricas e poderosas. Ainda dizemos aquilo que me foi dito em 1923. Essa é uma casa de profetas. E é pensando nisso que eu os convido a abrir a palavra de Deus para rememorarmos como isso tudo aconteceu. Não a história da SPM, mas a história de casas de profetas. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 10, a partir do verso 1. É lá que nós iremos encontrar a primeira experiência registrada na Escritura Sagrada em que homens estavam sendo preparados formal e intencionalmente para um dos ofícios do Antigo Testamento, o ofício profético. Diz assim a palavra em 1 Samuel, capítulo 10, a partir do verso 1. Tomou Samuel um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça e o beijou, referindo-se a Saul, e disse: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Quando te apartares hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste procurar, e eis que teu pai já não pensa no caso delas, e se aflige por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? Quando dali passares adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, outros 3 bolos de pão e o outro um odre de vinho. Eles te saudarão e te darão 2 pães que receberás da sua mão. Então seguirás a Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto,
precedidas de saltérios e tambores e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Quando estes sinais te sucederem, faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás, até que eu venha ter contigo e te declare o que has de fazer. Vamos orar juntos? Ó Deus amado e querido Pai, a tua santa e bendita presença, Senhor, nos apresentamos agora, rogando da tua misericórdia e graça para que, apesar de nós, o Senhor tome o texto da tua Sagrada Escritura inspirada pelo teu Espírito, ilumine-o nas nossas mentes, para que, desde já, na leitura que acabamos de fazer, mas na exposição também desse texto, possa o nosso coração ser profundamente esclarecido, aquecido, movido na direção de crer, confiar na tua palavra em ti e obedecê-la. Que o Senhor nos abençoe neste momento da ministração da tua palavra, falando ao nosso coração, para que não seja homem falando a homem, mas seja Deus falando, apesar do homem, a homens a quem Ele ama. É assim que nós oramos, ó Pai, juntos, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Esse grupo de profetas que nós encontramos aqui, descritos no texto de 1 Samuel capítulo 10, é a primeira referência que nós encontramos na Escritura Sagrada sobre um grupo de profetas que aparentemente foram reunidos por Samuel, que se constitui naquela pessoa que faz uma espécie de transição entre o período dos juízes e a monarquia que se inauguraria ali com Saul, e que em certo momento traz sobre si, daí a sua importância no Antigo Testamento, não apenas o ofício profético, mas a função de juiz e também de formador de novos profetas. É Samuel que reúne esse grupo de prováveis jovens rapazes, alguns dos quais depois se tornariam profetas, como Elias, como Eliseu, e que, reunindo-os, faz aquilo que talvez na gestão de pessoas modernas chamaríamos de mentoria. O velho discipulado acerca do qual Jesus falou de maneira muito clara e de maneira ainda mais clara exemplificou quando chamou para si discípulos, para estarem com ele, para aprenderem dele e para serem enviados. Essa mesma tríplice função havia na mente de Samuel quando ele reuniu esse grupo de jovens profetas. Eles são citados aqui num momento especialmente delicado da história de Israel. Assim como ao longo da história do povo de Deus, e particularmente da história da igreja cristã dos últimos 20 séculos, homens como vocês, 16 novos alunos desse seminário, juntamente com aqueles que estão na segunda turma, no terceiro e no quarto ano, também foram chamados. Não há momentos mais delicados ou menos delicados do ponto de vista de um propósito global de Deus como Senhor da história. Mas sim há momentos mais delicados do ponto de vista daqueles que, sendo chamados por Deus, são postos em determinadas situações, funções e determinados propósitos que, pela amplitude, pela gravidade, pelo momento histórico em que se encontram, sim podem fazer uma diferença. E eu posso lhes garantir nesta noite que nós estamos vivendo talvez um dos momentos mais delicados da história para o qual Deus tem chamado jovens homens como vocês para serem os profetas de Deus, os pastores dessa geração. No caso específico do texto, eu peço que você volte os seus olhos para ele. Você vai entender que Saul havia saído de casa, se você voltar a sua página da Bíblia para uma mais para trás, você vai entender, e certamente já conhece essa história, que esse homem de Benjamim havia sido enviado, moço, belo, formoso, que se destacava de todos da sua geração, e que de algum momento, ou em algum momento, vai buscar as jumentas extraviadas da sua família.
Era, portanto, alguém que estava numa função típica de jovens daquela idade, num ambiente agropastoril, e que em nenhum momento imaginou, ambicionou, anelou, planejou ser rei de Israel. Mas era um momento em que o povo estava naquele limiar de ter saído do período mais terrível da história do Antigo Testamento, que é o período de Juízes, em que não havia um governo firme, a liderança de Josué havia acabado, o rei ou qualquer rei, ele ou qualquer outro ainda não havia sido coroado, e juízes em lugares distintos acabavam trazendo para si, fazendo convergir para si funções civis e funções religiosas. Naquele momento em que Saul sai para buscar as jumentas extraviadas do seu pai, não havia nenhum propósito, não havia nenhuma intencionalidade, mas em dado momento ele se encontra com alguém que sim tinha uma intencionalidade. E é esse homem chamado Samuel, que encontra o acaso do coração de Saul, com um propósito divino no seu coração, e o unge rei. Você vê já no primeiro versículo, que ele derrama o vaso de azeite sobre a cabeça daquele jovem, o beija e de maneira enigmática diz assim: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? A partir dali, como você leu comigo, você vai perceber que Saul passa por uma série de sinais que vão compondo nele a convicção de que de fato aquilo que Samuel estava dizendo era verdade. Ele recebe o sinal da provisão quando ele recebe a comida daqueles que Samuel disse que ele encontraria ali para as bandas do túmulo de Raquel. Antes disso, do cavalo de Tabor, ele antes disso recebe a dispensa da preocupação que ele tinha trazido até aquele ponto, quando se encontra com alguém que diz: olha, as jumentas do teu pai já foram achadas. Depois ele encontra, no momento seguinte, justamente perto da guarnição dos filisteus, aquela que seria talvez a maior confirmação, que era a confirmação do encontro com aquela escola itinerante de profetas. Aquilo que Samuel descreve a partir do verso 5, na terceira das três confirmações, nos dá uma ideia geral do que é que o ofício profético representaria a partir dali para o governo de Israel. Percebam que ali nós temos um rei que começava um reinado incipiente, sem muitas convicções, mas de alguma forma ungido pelo Samuel, e um grupo de jovens profetas em formação que se encontram com ele, e na imaturidade de uns e de todos, acaba havendo uma sinalização, um direcionamento de como seria a partir dali a relação talvez mais tumultuada, conturbada e ao mesmo tempo rica da monarquia em Israel, que é a relação de profetas com reis. Eu dou um pulo de cerca de 2.500 anos de distância e chego aos dias de hoje para dizer por que é que, assim como nesse momento nós também estamos vivendo um momento delicado para pastores em formação como vocês. É porque talvez hoje, em nenhum outro momento recente da história do país, nós estamos precisando mais de um perfil de pastores que possam, ao mesmo tempo, ter no recôndito da sua alma um coração para Deus, e no seu ministério público, na sua teologia pública, na sua aplicação pública daquilo que acredita, crê e confia, a atuação real para fazer diferença numa sociedade que se desfragmenta. Voltando 2.500 anos então para esse texto, perceba que naquele momento em que Samuel profetiza que ele encontraria aqueles profetas, e de fato eles encontram, diz que eles estavam reunidos com um grupo de profetas que descem do alto, versículo 5, precedidos de saltérios e tambores e flautas e harpas, e eles estavam profetizando. Diferentemente do que entendem os nossos irmãos pentecostais, eles não estavam falando em línguas e traduzindo como se fosse um simulacro de profecia. Na verdade, eles estavam provavelmente
exercitando aquilo que nós exercitávamos, Ronildo e Stefano, e vocês certamente exercitarão e exercitam nos corredores do seminário, discutindo aquilo que era a lei de Israel. Naquela época, o Moisés havia trazido a aliança, e era isso que eles faziam, porque o ofício profético, tanto no Antigo como no Novo Testamento, é a exposição da Escritura Sagrada aplicada ao povo. Conversavam, portanto, sobre Deus, sobre a experiência que eles tinham com Deus, sobre a experiência que eles tinham com Deus, como poderia ser aplicado aos desafios que eles haveriam de enfrentar, e compartilhavam entre si, aparentemente com a mesma efusão de alegria que muitas vezes nós vemos nos corredores do seminário, quando fazemos isso em meio a brincadeiras, que algumas vezes são intensas demais e por isso, eventualmente, precisam ser disciplinadas pelo nosso capelão. Talvez não houvesse banhos, talvez não houvesse outros tipos de expressões nos dias de hoje, mas havia sim um momento festivo. Eles desciam do alto, cantavam, tocavam flautas, tocavam harpas e ao mesmo tempo estavam falando daquilo que os movera a deixar todas as coisas e ouvir o chamado de Samuel e formarem-se como um grupo jovem de pastores. Naquele momento, Samuel profetiza e de fato acontece que o Espírito do Senhor se apossaria de Saul e ele profetizaria com eles. E a forma como, e me permitam, uma casa de profundos conhecedores da língua hebraica, a forma como isso aqui é fraseado, não dá a entender como, eventualmente, a versão portuguesa poderia nos sugerir. Não é que ele profetizaria com eles, mas que ele estaria sob a influência da profecia que eles estavam profetizando. Nós encontramos então um grupo de jovens pastores que vai influenciar o jovem rei que haveria de se tornar um primeiro rei de Israel. E talvez aqui seja a primeira grande função de uma escola de profetas. Talvez aqui nós encontremos a primeira grande dimensão, que é a dimensão da influência. E não apenas a influência de uma figura humana que assumia agora o rei, mas a influência do governo real, do rei supremo do universo, utilizando-se de um ofício real para governar o povo da aliança. João Calvino, muitos séculos depois, diz que a igreja é consciência do Estado. E ao fazer isso e a proferir essas palavras, ele está nada mais nada menos do que refletindo a convicção de que entre o magistrado civil e a vocação para o ministério, ou a vocação para o ministério profético da igreja, ressaltado naqueles que são ministros da palavra dos sacramentos, há uma relação de influência. E ao longo da história, essa influência pode ir nos dois sentidos. Ou pastores influenciam reis, ou reis influenciam pastores. E o que nós encontramos na história, depois de um reino dividido especialmente, é a tendência de reis influenciarem pastores, e quando reis influenciam pastores, podem ter certeza, eles se debandam para falsos deuses. Mas quando pastores influenciam reis, eles chamam esses reis para o culto do único Deus verdadeiro, refazem altares, destroem postes ídolos, apontam pecado e se constituem a consciência da nação, a consciência do rei. Um dia, esses jovens que entram por essas portas sairão e eles terão nas suas cidades pequenas ou grandes, nas suas grandes ou pequenas igrejas, nos seus ministérios de docência, de pastorado, de aconselhamento, de visitação e tantas outras facetas que existem no ministério pastoral, a possibilidade de influenciar ou de ser influenciados. Convém lembrar, queridos, que quando aquele grupo de profetas encontrou o rei não influenciou os profetas. Os profetas influenciaram o rei. Venha comigo novamente e perceba um segundo aspecto. O profeta Samuel diz também que, a partir do momento que o Espírito do Senhor, verso 6, se apossaria de Saul e profetizaria com eles, ou profetizaria sob a influência deles, ou seria por eles influenciado, como eu falei, ele seria mudado em outro homem.
Perceba que aqui não existe nenhuma perspectiva de regeneração. Diferentemente do que alguns possam imaginar, essa transformação de Saul em outro homem não é em nenhum momento base para nós acreditarmos simplesmente na regeneração de Saul. Talvez o significado seja talvez um pouco mais distante dessa interpretação. A ideia de que Saul haveria de ser transformado pela profecia daquele grupo de pastores não é necessariamente uma transformação interna, produzida por um novo nascimento pela regeneração, mas a transformação do status daquele homem de um rapaz que estava ali cuidando de jumentas para um rei. E é aqui que nós encontramos um segundo aspecto do ministério pastoral, que é o aspecto não apenas da influência, mas da transformação do status dos homens, e não do status apenas social, econômico ou político, mas daquele status diante do grande rei. O que é mais interessante nesse texto é que Saul, conforme é descrito a partir daqui, começa a princípio no seu ministério real, no seu ofício real, uma curva ascendente que o faz até determinado ponto parecer ser o homem certo para a ocasião certa. Mas em determinado ponto, justamente porque ele não faz aquilo que aqui ele fez, não espera pelo profeta, como nós conhecemos na história posterior do capítulo 13, o reinado dele lhe é tirado, porque o status dele lhe subiu à cabeça e ele pensou que além de rei, poderia também ser sacerdote, poderia também ser profeta. Nós encontramos aqui alguém que é influenciado e transformado pelo ministério profético, mas permanece com o coração intocado, mesmo tendo participado desse momento sublime da casa de profetas. Queridos, eu quero lhes dizer que em alguns momentos do nosso ministério, nós estaremos influenciando pessoas, instituições, influenciando poderosos, pequenos ou grandes, através do ofício profético que Deus nos dá quando ministramos a palavra do Senhor. Algo que o Supremo Pastor transfere para nós pela vocação que Ele nos dá, sendo Ele o único a juntar em si mesmo o tríplice ofício de rei, profeta e sacerdote. Ao fazermos isso, saibamos de uma coisa: o nosso ministério tem limites. E algumas vezes a influência que estabeleceremos não haverá de transformar corações de homens, mas às vezes haverá de torná-los indesculpáveis diante do Senhor que os chamará à justiça. Talvez o que aqueles jovens queriam era que Saul, de fato, não apenas estivesse sob a influência deles, mas estivesse sob o poder transformador daquilo que profetizava. Quando nós saímos do ministério, ou quando saímos do seminário para o ministério, algumas vezes nós temos essa ilusão. A ideia de que bastará fazer tudo aquilo que durante 4 anos nós aprendemos com toda a intensidade, e até melhor do que os pastores que até então eram aquelas pessoas que emblemáticas nos inspiravam, mas que agora sabem muito pouco diante da teologia que adquirimos no SPN, diante do poder exegético e da hermenêutica mais avançada que conseguimos ter. E aí descobrimos, no dia a dia, que o ministério é mais do que a ilusão de que tudo aquilo que a gente fizer vai dar certo, de que todo rei que a gente encontrar vai ser transformado, de que toda influência que a gente manifestar no nosso ministério será duradoura e transformadora. Algumas vezes, Deus nos presenteia com a maior bênção do ministério, chama-se a bênção do fracasso. A bênção do fracasso nos quebranta. A bênção do fracasso nos esvazia de nós mesmos. A bênção do fracasso nos permite ser mais dependentes de Deus. A bênção do fracasso nos permite ser menos autossuficientes, soberbos, vaidosos, ambiciosos, carreiristas, menos políticos eclesiásticos, mais capazes de tornar o nosso coração mais pastoral. Alguns que talvez estejam já no 4º ano e que talvez estejam aqui, e se estiverem, grandes coisas aconteceram da minha época para cá, porque normalmente
capela era frequentada no máximo até o 2º ano, porque a partir do 3º a soberba subia ao coração, e as pessoas precisavam muito mais de back-off do que de culto. E embora o nosso querido Chiquinho nos fizesse lembrar que o coração do homem é enganoso e toda a teologia, quando vista sem piedade, praticada sem devoção, se torna um ídolo em si mesmo, muitas vezes os terceiranistas, os quartonistas olhavam para nós, calouros e segundanistas, e diziam assim: você vai para o culto. Mas é possível que no 3º ou 4º ano de alguns que aqui já estão cursando, a bênção do fracasso já tenha visitado vocês. E se vocês tiveram essa bênção, acolham essa bênção com muita alegria. Ela vai tornar vocês menos teólogos, mais pastores. Não porque essas duas coisas sejam incompatíveis, pelo contrário. Uma boa teologia sempre levará à piedade, uma boa piedade sempre fará buscar teologia. Mas quando nós temos que optar entre uma coisa e outra, o nosso coração enganoso vai para o lado da teologia pura e simples, nós perdemos o coração do pastor. E sabe de uma coisa? Quando as igrejas de vocês mandaram vocês para cá, elas tinham esperança que daqui a 4 anos vocês voltassem, e se Deus quiser voltarão mais pastores. Porque lá na ponta, as ovelhas precisam de pastores que conheçam verdadeiramente Deus, mas não apenas na teoria, que conheçam a partir da Escritura, mas que o vivenciem muitas vezes na bênção do fracasso. Talvez para aqueles jovens pastores ver toda aquela efusividade de Saul profetizando com eles, ter se revestido dias depois, semanas depois, tempos depois, numa grande decepção, de ver aquele que no início do seu reinado era tão propenso às coisas de Deus, tinha sido chamado por um profeta como Samuel, tinha tido encontro com eles na classe do 1º ano, e agora tinha se tornado um rei teimoso, com o coração obstinado, idólatra, incrédulo e desconfiado de Deus e das suas promessas da aliança. Queridos, algumas vezes acontece com a gente. É só você pegar a lista, o hall de membros da igreja que talvez você conhece, talvez aquela que você frequenta, e você verá que de 20 anos para cá, é muito provável que saíram mais do que aqueles que entraram. Por várias razões, mas uma das quais é que não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, como diz o hino, mas daqueles que na bênção do fracasso colocam seus olhares para o Senhor e não para si mesmo. Se eu pudesse desejar algo para vocês, eu desejaria que essa bênção do fracasso chegasse muito rápido, para preservar vocês do fracasso maior, o fracasso da prepotência pastoral. Quando nós olhamos no final desse texto, nós vamos encontrar também algo muito interessante. É que quando chega no versículo 8, depois desses sinais se sucederem, como diz no verso 7, profetizado, e de fato acontecem nos versículos seguintes, Samuel diz assim: faze o que a ocasião te pedir, dando basicamente um mandato a ele, porque Deus seria contigo. E aí fala: tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos, e para apresentar ofertas pacíficas 7 dias, esperarás até que eu venha ter contigo e te declares o que has de fazer. Aqueles jovens profetas que são os personagens secundários da história, não o personagem protagonista da história, que é o próprio Samuel e Saul, ambos na relação ali de profeta que unge rei, devem ter olhado, e quando isso acontece, devem ter pensado assim: mas há alguém além de mim, que sou profeta, que também participa dessa grande obra, através da qual Deus faz a sua vontade? E a história diria: sim, existem também os sacerdotes, que não são profetas. A obra de Deus nunca é feita por uma classe só de pessoas. A obra de Deus nunca é feita por uma vocação só. A obra de Deus não é feita apenas pelo clero, se é que isso poderia ser chamado de clero. Na nossa tradição reformada, nem palavra como essa existe. Mas parece que nos dias de hoje, uma casta especial chamada pastores,
que até se põe acima daqueles que também conosco são presbíteros, e que por alguma razão histórica, diga-se de passagem, contra a qual eu me discordo, ou contra a qual eu me insurjo, até se classifica entre presbítero regente e docente, quando na Bíblia só os conheço como presbíteros. Seja sobre presbíteros regentes ou sobre diáconos, sobre o povo da congregação, parece que hoje uma caixa especial de super-homens, capazes de serem capazes de conhecer e serem capazes de fazer, de gestão a aconselhamento, de pregação a mentoria, de discipulado à administração da empresa chamada igreja, que nós estamos no limiar de achar, talvez como aqueles pastores, que é muito estranho que, sendo nós os profetas, o rei ainda precise passar pelos sacerdotes. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: Deus nunca faz a obra por intermédio de uma pessoa só, nem por intermédio de uma classe de pessoas só. Existe o rei, mas existe também o profeta. Existe o profeta, mas existe também o sacerdote. E quando olhamos nos dias atuais, à luz do derramamento do Espírito ocorrido no dia de Pentecostes, quando Deus, Jesus Cristo, sobe aos céus e de lá distribui dons, os dons estão no corpo de Cristo, e não apenas na classe dos pastores, que, à semelhança desses profetas, às vezes se arvoram a ser um clero, aqueles que estão acima do bem e do mal. Ah, queridos, no pastorado nós precisamos aprender algumas coisas, e que necessariamente não somos nós os que oramos mais, mas aquelas irmãzinhas do culto matinal. Não somos nós os que fazemos mais a obra, mas aqueles diáconos simples e humildes que fazem aquilo que nós muitas vezes achamos que não devemos fazer. Sem eles não há ministério pastoral. Sem eles há apenas um sujeito prepotente pregando do púlpito e achando que a igreja gira ao seu redor. Mas quando a gente tem uma visão de que é o corpo que age, então a gente não se surpreende que depois de passar por nós o rei, precisa passar pelos sacerdotes também. Às vezes a gente não se surpreende quando percebe que as coisas mais significativas da igreja não necessariamente surgem do púlpito das ideias maravilhosas do pastor, mas daquele gesto simples e iniciativa singela de pessoas que não fazem parte de classe nenhuma na igreja, mas que a quem Deus também deu dons. Recentemente eu estava dando uma palestra no encontro de líderes denominacionais no meu estado, na Paraíba. Eram 25 líderes ali das denominações mais conhecidas ou maiores. E eles me pediram, para que naquele retiro ali de 24 horas, é curioso, né? O pastor só consegue fazer retiro de 24 horas. Né? Eu desse uma das palavras sobre a teologia reformada na perspectiva reformada de Abraham Kuyper. Alguns aqui sabem que na nossa igreja nós começamos um instituto chamado Instituto Kuyper, em homenagem àquele que, dentro do neocalvinismo holandês, propôs a reforma aplicada à família, à igreja e à sociedade. E apesar de ter lido já muita coisa sobre Kuyper, me surpreendeu um detalhe da sua biografia que me passaram despercebida, que foi quando, sob a influência de uma teologia liberal, que fazia com que ele, inclusive, como disse num dos seus livros, se alegrasse com os seus professores em Leiden, quando brincavam com a veracidade de Cristo, com a ressurreição de Cristo, já liberais como tinham se tornado. Ele chega numa pequena aldeia de gente muito simples e começa o pastorado, um pastor liberal no interior da Holanda. E ali ele encontra uma jovem. E aquela jovem percebe que o seu pastor não era aquele homem de Deus que ela imaginava. E começa a orar por ele. E começa a orar por ele, e começa a reunir a igreja para orar por ele. E é Kuyper que depois diz assim: aquela jovem salvou uma ministério, porque ela percebeu que tinha um pastor que precisava se converter. A partir daqui, aquele homem é chamado por Deus para, numa multiformidade de funções e atividades, impactar aquele país, ainda preservando o legado da reforma do calvinismo. Mas aquela história me chamou a atenção. Será que nos dias de hoje não precisamos de jovens, senhoras, anciãos, que orem
por nós, para que nós nos convertamos de novo àquilo que Deus quis quando nos chamou para essa casa. Obviamente que eu não falo de conversão no sentido estrito da teologia, mas no sentido devocional, quando o próprio Deus diz assim: convertei-vos a mim, voltai e buscai, deixai as velhas obras, voltai ao primeiro amor. Aquilo que todo pastor, conforme Richard Baxter diz, um pastor reformado deveria fazer, a conversão contínua do seu coração, porque, creiam-me, não há nada mais perigoso do que um pastor que não deixa o seu coração ser pastoreado pelo Supremo Pastor da sua fé. Ele se torna um pequeno ídolo de si mesmo, um pequeno imperador. Curioso que o texto não diz muita coisa mais dessa escola de pastores. Há um pulo histórico e eles vão aparecer em alguns momentos, inclusive naquele sublime em que jovens profetas se tornam profetas e zombam daquele que era um profeta careca, Eliseu. E vocês conhecem a história. Ele profetiza irado contra aqueles jovens profetas e eles são devorados. Outras histórias aparecem com esses profetas, mas não muito. Parece que essa história acaba, se esvai no Antigo Testamento. E aí, quando nós olhamos, vamos para o Novo Testamento e descobrimos aquele que mais do que Samuel, aquele que mais do que Saul, foi o modelo perfeito de formação de jovens profetas. O nome dele nós sabemos. Foi ele que nos converteu por sua graça. Foi ele que morreu no nosso lugar. O nome dele é Jesus. Ele é o modelo. Ele é o modelo. Não apenas para cristão. Ele é modelo para jovens seminaristas. Ele é o modelo. Mais do que os professores que lhes passarão conhecimento teológico, mais do que o deão que estará convosco para ouvir e orar por vocês, mais do que a Igreja Presbiteriana do Brasil e todos os pastores que vocês admiram, admirem Jesus. Vocês estão aqui por causa dele. Assim como Pedro, Tiago, João e André, vocês estavam nas praias da Galileia, do mar da Galileia, quando ele disse: vinde a mim, eu vos farei pescadores de homens. É por causa dele, e não por causa da Igreja Presbiteriana do Brasil, nem por causa de Samuel. É por causa dele que vocês são profetas. É por causa dele e para ele que vocês estão nesse lugar. Nunca esqueçam isso. Porque quando vocês estiverem já perto do ocaso do ministério, a maneira como vocês serão avaliados não é pelos cargos denominacionais que vocês terão. Não é pela erudição teológica, pelos mestrados e doutorados que vocês obterão. Sabe pelo que é? Se vocês se tornarem tão parecidos com ele Jesus, como um discípulo dele parecido com Cristo. Recentemente eu estava estudando de madrugada e um pastor que já militou muito próximo de mim e agora está um pouco mais distante, tentando retomar o ministério depois de uma série de situações difíceis na vida dele, com a dificuldade que ele se encontrava, ele mandou para mim um WhatsApp dizendo assim: eu não tenho motivos para tentar voltar ao ministério, porque fulano fez isso comigo, porque o presbitério fez aquilo comigo, porque eu estou me sentindo assim, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo. Eu deixei que ele falasse livremente. E aí eu disse: fulano, você tem um e o único motivo que fez você começar e que me levará até aquele último dia. Chama-se o seu chamado, feito por Jesus. É só dele que você precisa.
para passar por cima de tudo e de todos, de toda decepção, tristeza e perseguição, e dizer assim: Senhor, se tu me chamaste um dia e eu te disse sim, como eu poderia hoje dizer não? Aquelas palavras, querido, tocaram no coração daquele jovem, não tão jovem mais. E no dia seguinte nós nos encontramos na igreja logo cedo, fomos tomar um café, e ele disse assim: pastor, eu agradeço por aquilo que o senhor me falou de madrugada, porque eu estava me sentindo tão vítima das circunstâncias que eu não conseguia perceber que o caminho pelo qual Jesus estava me levando a trilhar é o mesmo caminho que ele mesmo trilhou, e a mesma razão que ele teve para continuar é a mesma razão que eu tenho para continuar. Ainda hoje, queridos, além da velha Bíblia, a partir da qual eu ministrei a palavra hoje para vocês, me enche o coração quando em algum momento, e recentemente até postei em uma das redes sociais, eu me recordo do brasão desse seminário na época em que eu aqui estudei. Coração. E a frase: Cormel tibi ofero Domini, prompte et sincere. A expressão que um dia Calvino usou, dizendo assim: o meu coração, Senhor, disposto e sincero, eu te ofereço. É só isso que Deus precisa para me preparar para ser profeta e pastor. Ofereça o seu coração e nunca o afaste do supremo pastor que o chama. Que Deus o abençoe. Amém. Vamos orar juntos. Ó Deus amado, querido Pai, a tua santa e bendita presença, nós entregamos essa palavra. E ainda, Pai, que muito mais, que muitos outros pudessem fazer melhor, eu te louvo pelo privilégio de voltar a esse lugar e compartilhar a tua palavra com o teu povo, especialmente com aqueles que neste ano começam uma jornada pela qual o Senhor também já me conduziu. Ó Deus, eu te peço que esse privilégio se constitua numa alegria muito grande, quando no futuro breve eu possa ouvir de algum desses jovens que ouviu essa palavra, que o coração continua próximo a Deus, que o mais profundo do coração continua sendo o lugar onde só tu habitas. Abençoa esse seminário, Pai, que tanto já formou, que hoje se espalha pelo mundo inteiro. Abençoa a direção, abençoa o Leonardo, capelania feita no aconselhamento, a administração, a supervisão da gestão feita pela Juliette. Abençoa cada professor, cada aluno e família aqui representados. Ó Deus, nós te pedimos que o Senhor também levante desta nova turma, que se junta às turmas que estão já estudando, uma geração de profetas, saídos desta casa de profetas, que eles sejam bons de teologia, que eles sejam bons de piedade, que eles sejam bons ministros da tua palavra, que eles digam que o coração deles também é teu, pronto e sincero, não apenas agora no início do curso, mas quando estiverem para concluir. Abençoa os teus filhos, toda honra, toda glória e todo louvor nós te damos, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Queridos, eu gostaria de agradecer a oportunidade mais uma vez que a Juliette Modeste, a direção do seminário, me concede de ter trazido essa palavra. Fico muito feliz e nos colocamos não apenas na condição do presidente dos sínodos da região, a quem esse seminário serve, mas na condição do pastor, para estar com os irmãos orando, como tenho feito, e colaborando naquilo que for possível. Torço muito que Deus os abençoe. E oro para que Deus faça dessa casa ainda uma casa melhor na formação de pastores e profetas. Deus abençoe vocês, calouros, para que
vocês possam se orientar bem, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Permaneçam crentes, viu? Isso é o que mais importa.
pelos desafios que nos deixaram o Senhor hoje à noite. Queridos, ficamos em pé, vamos cantar ao Senhor, hino de número 400, após o canto desse hino, o presbítero Ronaldo Amaral faça a oração, encerrando o nosso trabalho dessa noite, e em seguida o reverendo Robson declarará a bênção. E queremos te pedir que tu faças calar nos nossos corações, que possamos tê-la entendido para a honra e glória do teu santo nome. Senhor, queremos te pedir perdão por aquilo que falhamos no decorrer das nossas vidas. Queremos te pedir perdão pelo que fizemos contra ti e queremos nesse instante te agradecer por tudo, enfim, que foi feito aqui na tua casa nesta noite. Espere-nos em paz para os nossos lares, em nome de Jesus. Amém. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, o poder, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus venha sobre você, meu irmão, minha irmã, sobre sua família e todo o povo de Deus na face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Nós podemos sentar.
Meus irmãos, estão conosco o presbítero Ronaldo, que é membro da nossa GEP, e o reverendo Ronildo Farias, que é o presidente da nossa JUREP, além do presbítero Fábio, e também membro da JUREP Norte Nordeste. Eu quero nesse instante passar-lhes a palavra para que façam uso dela com desejo. Presbítero Ronaldo, depois reverendo Ronildo. Meus irmãos, é uma alegria muito grande estar aqui participando. Vim pela primeira vez de um culto de início de semestre, esse culto bonito, solene, que só a Deus nós precisamos dar e nós estamos fazendo aqui agora. E a nossa palavra, nesse momento, para os iniciantes, é de encorajamento. E vamos buscá-la lá em Josué, capítulo 1, versículo 9, que diz: não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas e te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, meus irmãos, dificuldade surgirão, e vocês, muitos, poderão faltar a coragem e continuar, mas essa palavra que Deus deu a Josué é realmente encorajadora, e eu desejo que os irmãos sempre tenham coragem de continuar e nunca desanimar nessa caminhada que hora vocês começam. Que Deus abençoe a todos. Amém. Boa noite, irmãos. Permita, em nome da JUREP Norte Nordeste, expressar a nossa gratidão a Deus por nos abençoar com a oportunidade de mais um ano darmos início às atividades no Seminário Presbiteriano do Norte. Agradecer ao reverendo Robson pela mensagem que nos trouxe, pela distância que eu vá à busca de qualquer outra porção. Só esse ponto que fez o presbítero Ronaldo, que certamente também enriquece a instrução que Deus traz ao nosso coração em todas as condições que aqui estamos. Já pastores, presbíteros, líderes, presidentes de sinos, de presbitério, familiares, alunos, calouros enfeitados, aqueles mais experientes, os que já estão em processo de conclusão. Todos nós certamente fomos brindados nessa noite com palavras extremamente edificantes. Eu rogo a Deus que, de fato, duas importantes demandas possam marcar a consciência, tanto de quem chega como quem já está aqui há algum tempo. É uma honra, um privilégio ser chamado por Deus para uma obra tão digna, a mais excelente das obras. E penso que o seminário deve ser um palco, um cenário, um ambiente próprio para essas duas específicas demandas. Aprender traz consigo certamente um qualificativo para ambas. Aprender teologia, talvez alguém que já chegue no seu primeiro ano, nos seus primeiros dias, até quem sabe imaginando, não, já sei, muita coisa tem sido publicada, os recursos de mídia nos favorecem demasiadamente, de maneira que ouvimos os grandes pregadores, como o reverendo Robson, o reverendo Augusto, o reverendo Fernandes, como outros, aqueles que estão familiarizados com outras línguas, podem de fato acessar e absorver boa teologia. Mas o seminário não se deixa convencer que, de fato, essa oportunidade de acesso e consumo, de fato, traga consigo tudo que seja absolutamente necessário, de maneira que se posiciona como um instrumento, uma ferramenta, uma porta que Deus abre e mantém já há mais de 100 anos para que aqui se possa ensinar teologia. Rogamos a Deus que essa teologia venha a ser aprendida e ela venha também a ser trazida àquilo que o reverendo Robson, ao sentido mais prático, produzindo piedade, produzindo essa harmonia entre a ortodoxia que confessamos e a ortopraxia, que certamente exaltará
a pessoa de Cristo Jesus. Quando nos contempla da glória e assim vê o fruto do seu penoso trabalho e se alegra. Mas eu rogo a Deus também que esse seja um cenário, seja um ambiente oportuno para um outro aprendizado. Um aprendizado da humildade. Nós necessitamos de humildade. Humildade é principalmente, primeiramente, a primeira qualificação que o Senhor apresenta, quando nos apresenta o Sermão do Monte, onde diz que bem-aventurados os humildes. Essa é a primeira característica que invoca a nossa atenção, que de fato possamos nos envolver com ela, como sendo um testemunho que está a influência do Senhor remindo o nosso coração. Mas a essa humildade que devemos anelar, buscar, eu creio que é um instrumento, eu creio também que o seminário haverá de ser um ambiente próprio para que esse outro instrumento possa ser derramado sobre a nossa vida, e aqui nós podemos invocar aquela figura que nos faz compreender que somos como vasos. Vasos que, sem Cristo, estão repletos de coisas antigas. Vasos que, mediante o ingresso da graça de Cristo, são tornados vasos úteis. Mas não quer dizer que quando o ingresso da graça se fez presente na nossa vida, nos transforma da volta e para a vida, nós estamos absolutamente resolvidos. Nós necessitamos, de fato, viver sendo expurgado de nós. Tudo aquilo que é indevido, o orgulho, a vaidade, a presunção, a altivez, a arrogância e tantas outras realidades. E eu penso que o instrumento útil para a obtenção da humildade é justamente a humilhação. O seminário, para você, meu irmão, que chega para o primeiro ano, para você, meu irmão, que já está iniciando o segundo, para você que está na metade, para você que está na reta final, seja um ambiente no qual você possa compreender o que seja humilhação. Você pode pensar assim, mas esse pastor vem lá em Aracaju para falar de humilhação, uma palavra tão recusada pela nossa sociedade, mas não recusada pelo nosso Senhor. E ele fala muito mais alto do que aquilo que apela a nossa sociedade. Pela trilha da humilhação, com plena humildade, o Senhor Jesus caminhou primeiro. Nos convida a irmos após ele, tomando não os louros, não uma postura de triunfo, não uma postura arrogante, ensimismada, mas sim tomando a sua cruz e fazendo exata conexão com ele e assim não recusando a humilhação, não recusando de fato o sofrer as coisas que bem caracterizam que estamos de fato ligados a ele, possamos então revelar a humildade dos que confiam, dos que esperam no Senhor, daqueles que, como o apóstolo Paulo, vão dizer que tudo posso naquele que me fortalece. Esse seja um ambiente que lhe provoque, faça com que se revele aquilo que está no seu coração. Alguns mais antigos, que já brincam comigo quando eu digo, o seminário é um deserto. Que seja deserto na sua vida, para lhe provar, para testar se de fato você foi chamado ou apenas se entusiasmou. Esse seja um ambiente no qual você se vê desgastado, mas ao mesmo tempo consolado. Onde você se vê provocado, se vê tomado pelas lágrimas, quem sabe até disposto a desistir, mas ouve uma voz mais poderosa do que a sua, que te chama a perseverar, e que te leva não apenas à conclusão, mas que leva para o ministério, para que você possa servir durante todo o tempo da sua peregrinação nesse mundo, buscando honrar e engrandecer o nome do Senhor nosso Deus. Quando falo de humilhação, me associo com aquilo que disse o pregador, a experiência do fracasso. Fracasso que faz com que nos descontentemos com nós mesmos e nos vejamos satisfeitos em Cristo Jesus. O certo, esse é o sentimento da nossa jurete, o certo, o presbítero Fábio aqui presente, os demais irmãos que aqui não puderam estar, nutrem essa expectativa de que o seminário, de fato, se evidencie como a casa, como tem sido, formadora de homens piedosos, zelosos no serviço em favor do Reino de Cristo Jesus. Uma palavra de ânimo aos docentes, uma palavra de incentivo ao novo diretor, o reverendo Stefano,
ao capelão, reverendo Sivaldo, a nossa palavra de gratidão, mais uma vez reafirmada, agora no ambiente íntimo da nossa comunidade, ao reverendo Marcos André, que serviu ao seminário até o dia 31, a comissão de diretor, que continua como docente na nossa casa, como coordenador da área sistemática, ao reverendo também Vitor Ximenes, que também foi capelão e agora assume posição na igreja de Boa Viagem, mas continua também credenciado a continuar ensinando na nossa casa. Que Deus abençoe a todos e que o ano de 2018 seja um ano de abundante bênção na vida do Seminário Presbiteriano do Norte. Deus abençoe. Amém. Pastor Irineu, o nosso coordenador, eu quero também passar a palavra a ele. Já que não deixaram nada para dizer, eu vou só fazer. Pedir aos novos alunos que se levantem. Quem é novo aluno, pedir ao irmão Isaac que entregue a cada um